Curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Uma Cartilha Agorista. Samuel Edward Conquin III. Capítulo 7. Agorismo. Para entender completamente o agorismo e o comparar com as formas de pensar competidoras, é necessário saber duas coisas sobre ele: seu objetivo e o caminho para este objetivo. Esse conhecimento é crítico para avaliar todas as ideologias. O objetivo é viver na agora e o caminho é expandindo-a contra a economia. Lembre-se que nossa constante foca em consistência, tanto internamente quanto com a realidade. O agorismo deve ter um caminho consistente com seu objetivo e um objetivo consistente com seu caminho. Os axiomas do agorismo. Uma sociedade livre é o objetivo de muitas pessoas, nem todas agoristas, nem mesmo libertárias. Agoristas não podem ver nada além de um livre mercado em uma sociedade livre. Afinal de contas, quem ou o que vai preveni-lo? O primeiro axioma do agorismo. Um axioma é um princípio ou uma premissa de uma forma de pensar. É alcançado através de introspecção, indução e observação da natureza. Teoremas são alcançados dedutivamente de axiomas neste livro. O axioma número 0 do agorismo pode ser: axiomas conhecidos na filosofia são: existência existe e a. Axiomas matemáticos bem conhecidos são: coisas iguais a outras coisas são iguais a si mesmas e uma afirmação que entra em contradição com um teorema ou axioma é falsa. Os primeiros 6 capítulos deste livro precederam a real apresentação do agorismo para dar a você, o leitor, entendimentos suficientes sobre economia, contra-economia e libertarianismo para ver de onde as introspecções que produziram o agorismo foram geradas. Elas não foram escolhidas arbitrariamente, mas através de anos de experiências amargas e, em alguns casos, batalhas furiosas e atos de resistência. Os agoristas hardcore tinham que ter algo pelo qual valesse a pena morrer, e muito mais importantemente, algo pelo qual valesse a pena viver. O segundo axioma do agorismo. Esse axioma nos leva a uma imagem bem mais detalhada de como a nossa sociedade quase livre se parecerá. Ele significa apenas que entidades do livre mercado protegerão o livre mercado. Pessoas têm que escolher fazer isso, é claro. Mas o incentivo, oferecido pela satisfação subjetiva, vai estar presente para motivá-los a fazer isso e será o suficiente para motivar pessoas a proteger o livre mercado. Criminosos ocasionalmente serão descobertos, procurados, encontrados, apreendidos, julgados, sentenciados, compelidos a dar restituição e, se possível, impedidos de cometer essas ações no futuro. O terceiro axioma do agorismo. Esse axioma significa que vida e propriedade estão protegidas de todos aqueles que agem moralmente nessa sociedade. Nós vamos descrever isso na próxima sessão, mas vamos completar os axiomas primeiro. O quarto axioma do agorismo. O uso deste axioma vai ficar cegamente claro quando nós falarmos do caminho. O agorismo tem mais teorias, porém, elas são derivadas desses axiomas. Para os intelectuais profissionais viajando pelo agorismo pela primeira vez, eu preciso adicionar mais um axioma. Isso simplesmente significa que nós podemos descobrir e adicionar outros axiomas e então checar o quão consistente eles são com o que já temos. O objetivo do agorismo. Com aquela pequena erupção filosófica na última sessão, nós estamos prontos para imaginar a sociedade que estamos buscando. O objetivo do agorismo é a agora, a sociedade de mercado aberto humanamente mais próxima de não ser contaminada por assalto, roubo e fraude. É o mais perto de uma sociedade livre que pode ser obtida, e uma sociedade livre é a única na qual todos nós podemos satisfazer nossos valores subjetivos sem destruir os valores dos outros através da violência e coerção. É um pouco tarde para perceber, talvez, mas se seus valores mais importantes requerem assassinato e roubo, você não vai gostar da agora. Ainda assim, você não gastou seu tempo, já que acabou de ler uma introdução para o pensamento do seu pior inimigo. A ficção científica nos deu muitos retratos convincentes de sociedades futuristas, da mais grotescamente tirânica, 1984, para uma transicional à liberdade, Tim Wise Artemis III, Kings of the Frontier,
até as anarquias de livre mercado que acidentalmente emergiram. T-Syndic, T-Great Explosion, T-Probability Breach. Uma até mesmo retrata um cenário para uma possível revolução agorista. Alongside need. Ainda assim nós não podemos prever ou antecipar todas as mudanças. Felizmente, nós podemos ter um bom retrato de uma sociedade agorista ao pensar nas mudanças de nossas atuais sociedades estatistas, que devem ocorrer, pois se não ocorrer, não teremos o agorismo. Nossos axiomas nos dão isso. Estados irão sumir, estradas serão administradas por empresas competidoras e serão reparadas, para variar, para atrair mais pessoas. Entretanto, até onde sabemos, carros poderão levitar no futuro, ou usar túneis para preservar o cenário. Se você pode pensar em uma razão para fazer uma coisa de algum jeito, um livre mercado vai tentar isso e muitos jeitos funcionarão por razões diferentes. Os correios desaparecerão e a carta, se não substituída pelo e-mail completamente, vai ser barata e eficientemente entregue de forma ainda mais rápida. Guerras vão desaparecer. Orçamentos de defesa desaparecerão. Impostos não existirão. Você vai pagar pelo que você quiser quando você quiser, a não ser que seja um presente. Eu repito e não consigo enfatizar suficientemente. As oportunidades na liberdade explodem até o inimaginável. A quantidade de todas as escolhas possíveis vai para o infinito quando as restrições são removidas. Vamos focar por um momento em apenas um negócio no mercado totalmente livre. Justiça. Justiça é um negócio. Não é grátis. Alguém tem que pagar para ele funcionar. Enquanto a justiça em abstrato não é uma questão econômica, a obtenção de justiça é um serviço econômico. Considere essa ilustração. Seu centro de mídia é roubado da sua casa. Você notifica a empresa de seguro e proteção Licensefire imediatamente. O mais rápido possível você recebe uma tela idêntica. Receptor, estação de jogos, caixa de som, cabos e um saco com controles remotos para substituir os originais. Com o download de qualquer programa de TV que você perdeu no meio tempo, você alcançou a restauração completa do seu valor subjetivo para a condição em que você estaria se não tivesse acontecido um ato de agressão. Com certeza esse é o objetivo da justiça. Agora, como isso é pago em um livre mercado consistente com nosso entendimento de economia e da moralidade libertária? A posição moral primeiro. Você delegou à empresa como seu agente para usar força defensiva para recuperar sua propriedade perdida. Se a empresa tentar extrair mais do ladrão, eles estão sozinhos. A empresa de seguro e proteção do ladrão poderá defendê-lo. Os custos são pagos em 3 maneiras. Primeiro, como seguro. Um número pequeno de criminosos pode enganar até mesmo as agências de proteção mais eficientes, competitivas e supertecnológicas do futuro agorista. O seguro é só o compartilhamento do risco de algo acontecer com todos os outros clientes que são protegidos pela mesma empresa. Conforme as chances de um ladrão escapar impune se aproximam a zero, o preço deste seguro também se aproxima a zero. Segundo, como proteção, você instala fechaduras, detectores, alarmes e talvez até armadilhas. Como o preço do seguro vai diminuir conforme você se proteger de agressões, a proteção vai contar com um custo extra mínimo. Terceiro, como restituição, o agressor, quando apreendido, pague à empresa 1. O custo de substituir os bens roubados ou destruídos. 2. Juros pelo tempo que os bens foram roubados. 3. Qualquer custo relacionado com a apreensão, incluindo taxas para os investigadores, agentes de prisão, árbitros, juízes do mercado, e, se ainda necessário, custos dos agentes de lei para recuperar sua propriedade. Note todas as diferenças entre estatismo e agorismo. Primeiramente, em um estado, você não pode esperar nada da polícia ao denunciar um criminoso. Talvez algum dia você tenha sua propriedade de volta se o criminoso for capturado e quando eles terminarem de usar os componentes como evidências. Já que as chances da polícia fazer isso são menos de 10%, os custos do seu seguro, se o governo ainda permitir empresas de seguro, refletem o compartilhamento do alto risco de roubo mais qualquer imposto que o Estado cobra.
mais as ineficiências e custos adicionais da regulação governamental da indústria de seguros. Você já tentou coletar um seguro? Percebe o preenchimento de documentos e a burocracia, igual todas as outras burocracias do governo impostas em uma empresa supostamente livre. Segundamente, em um Estado, você está sob o controle do Estado em um processo criminoso. Mesmo que você seja a vítima, você vai ser dito sobre quando aparecer, onde ir e vai ser forçado a ver o caso até o final, mesmo que você mude de ideia. Na Ágora, se o caso for para a arbitragem, você vai precisar reportar o que foi perdido, já que você quer uma restituição. Só isso. O roubo pode até ter sido gravado em vídeo, mas mesmo que não, os detetives da agência de proteção fazem todo o trabalho. Você se afasta e vai fazer o que quiser, e deixa eles fazerem o trabalho deles. Isso é tudo. Talvez você nem receba a notícia que o ladrão foi capturado, julgado e forçado a pagar a restituição. Se a empresa precisar de mais depoimentos seus, ela vai pedir para você comparecer na arbitragem e se eles errarem, eles vão pagar pelo erro. Se eles precisarem de você constantemente, eles vão pagar pelo seu tempo, ou te deixarão ir e abandonar o caso, caso você peça demais pelo seu tempo. Terceiramente, em um estado tudo é monopolizado. Você sempre vai recorrer a um juiz que trabalha para o estado. Na Ágora, competições e escolhas estão por toda parte. Existem diversas empresas de proteção e de seguro para escolher, todas desejando fazer negócio com você. Elas podem escolher de um grande número de detetives experientes, todos competindo para se mostrarem os melhores investigadores. Se o caso for para a arbitragem, existirão diversos árbitros competindo pela posição, esperando mostrar que são os mais justos e dignos de serem escolhidos como árbitros. Além do mais, se o número de crimes cometidos na sua vizinhança subir, é interesse da sua empresa de proteção e das empresas dos seus vizinhos contratar protetores, ou guardas, para patrulhar a área. A não ser que você ataque um vizinho, os protetores dele nunca vão te ameaçar. Quartamente, em um estado, tem chances da polícia te prender por ter cometido um crime que não tem vítima. Não existe crime sem vítima na Ágora. Quintamente, os direitos do criminoso nunca passarão por cima dos direitos da vítima. Você, sob justiça agorista, o árbitro julga baseado nas evidências se você irá receber, ou não, restituição de bens, ou até mesmo partes do corpo, se a tecnologia tornar isso possível, juros por tempo perdido e os custos da agência de proteção, incluindo os custos de detecção e apreensão. No momento em que se passa a extrair mais do ladrão do que o necessário, você ou a sua empresa se tornam os agressores e a agência de proteção do ladrão poderão o defender. Todos os contratos de proteção e seguro em uma sociedade agorista vão estipular que você não pode ser protegido de processos de restauração depois que a empresa de proteção te defendeu até uma arbitragem justa. Esse ideal, raramente respeitado pelo Estado, é chamado de devido processo legal. A diferença entre a proteção agorista e estatal tem muito mais características, porém essa lista te dá uma boa ideia. Não há nada que o Estado possa te oferecer em proteção moral que o mercado não consiga, e o livre mercado vai funcionar melhor e mais rápido que o Estado. É verdade que ocasionalmente, uma empresa do mercado possa ser indesejada, mas você sempre terá a opção de trocar para um competidor melhor. Sob um Estado, você sabe que seu serviço de proteção será sempre o mesmo, horrível e sem alternativa. O Estado só oferece uma coisa que o livre mercado não pode e nem vai oferecer: agressão. Se você quiser atacar seus vizinhos, você vai precisar da polícia do Estado para atacar eles pelos crimes de pertencer ao grupo religioso errado ou por ter usado o tipo errado de intoxicantes ou até mesmo por fazerem sexo de um jeito que você não aprova. E claro, seus vizinhos vão precisar da polícia do Estado para te atacarem por cometer delitos parecidos. Se você quiser atacar vizinhos mais distantes, irá precisar do exército do Estado. Ou talvez você queira viver em paz e segurança e ficar satisfeito somente com proteção e defesa. Algumas palavras sobre defesa nacional.
Agorismo total obviamente não precisa de defesa nacional. Não existe nações para defender e nem nações para atacar. Proteção local contra crimes ocasionais é o suficiente. De vez em quando, criminosos podem se juntar para oprimir uma única agência de defesa. Tudo o que é necessário é que a agência de defesa oprimida contrate outra agência de defesa para ajudar. Similarmente, se uma empresa de proteção se corromper, algumas das centenas de outras empresas seriam o suficiente para prender os agentes corruptos. Mas na verdade, as forças do mercado iriam sugar o poder dessa empresa, muito antes de chegar nisso. Agências de detetives e investigadores iriam terminar seus contratos com essa empresa. Árbitros iriam constantemente ser contra a empresa e seus movimentos agressivos. Agentes trabalhando com a empresa iriam se demitir e ir para outra. Secretários e ajudantes iriam preferir sair da empresa do que serem associados com ações tão agoristas. Até mesmo restaurantes e supermercados iriam se recusar a vender para os agentes corruptos ou iriam aumentar o preço, para mostrar a perda adicional de valor subjetivo ao lidar com tais lixos coercitivos. Talvez a empresa virando Estado pague preços maiores para manter os empregados e suprimentos ou substituir eles. Mas de onde eles tirariam o dinheiro? Eles perderiam consumidores no momento em que eles começassem a agir como um Estado. Eles têm a mesma chance de colapsar se eles tentassem viver através do roubo, cobrança de impostos, já que eles seriam obrigados à força de outras empresas, para parar e desistir das agressões contra os clientes da outra empresa. Pessoas criadas e educadas para amar uma sociedade agorista não seriam enganadas a pagar impostos. E se elas forem, nós vamos descer na estrada de corrupção e opressão até o nível de estatismo que nós desfrutamos hoje em dia. Ainda é necessário falar sobre a preocupação que a maioria das pessoas tem quando eles ouvem falar em algum tipo de anarquia. Como não o Estado se protege dos estados que ainda existem? Primeiramente, o contexto não deve ser esquecido. O governo não deixará de existir até que ele seja rejeitado pela grande maioria das pessoas sob sua autoridade. É bem improvável que as outras pessoas, em outros estados ao redor do mundo, não sejam afetadas caso a América do Norte decida abolir seu Estado através desta invasão libertária. Uma internacional libertária formada em 1980, teve sua primeira convenção em Zuriche em agosto de 1982 e até hoje continua como a International Society for Individual Liberty, SIL. Muitos membros desse grupo poderiam agir como quinto colunistas, para impedir que seus países ataquem as anarquias obviamente pacíficas. Segundamente, mesmo que não desconsideremos agressões nuas, é necessário lembrar que guerras são causadas por ambos os lados. Tem um campo inteiro de teoria libertária que nós pulamos em fazer nessa apresentação, na verdade mais de uma, que se chama história revisionista, que arranca a máscara da propaganda de guerra do governo e revela a caveira brilhante por debaixo. Os Estados Unidos, por exemplo, não estiveram envolvidos em uma única guerra, desde a primeira revolução, que não poderia ter sido evitada. Também não esteve em nenhuma que teria custado a liberdade dos cidadãos americanos se tivesse sido evitada a liberdade que eles já estavam perdendo para o próprio governo. Diversos livros já foram escritos sobre cada uma dessas guerras, sob perspectivas do establishment e dos revisionistas, mas deixa eu listar aqui as conclusões simples e você pode pesquisar se eu estou certo ou não. Guerra de 1812. O Arauques dos EUA procuraram uma ocupação de terras no Canadá. Pretexto: alistamento obrigatório de marinheiros americanos para navios que lideravam o bloqueio britânico de Napoleão. De fato é verdade, porém é trivial em comparação com a guerra e seu custo em vidas e liberdade. Guerra do México. Os interesses do sul dos EUA buscaram a apropriação de terras do Texas e outros territórios mexicanos para formar mais estados escravistas para equilibrar os novos estados livres do norte. Pretexto: o México atacou a República do Texas e, portanto, o solo dos EUA. Provavelmente não, e o Texas ainda não era solo dos EUA. A guerra entre os estados. O norte desejou escravizar o sul, justificadamente, queria estar livre do norte. Pretexto: a abolição da escravidão no sul. O norte manteve a escravidão no território do norte. Também abolicionistas apoiaram tanto a secessão do sul quanto a abolição da escravidão como a mesma questão da liberdade.
Guerra Hispano-Americana. Os interesses americanos agarraram colônias espanholas, Cuba, Filipinas, para exploração e transformaram o estado do Zéu em um império do Velho Mundo. Pretexto: o couraçado americano de Maine foi atacado em um porto cubano. Apesar de inocente, a Espanha se desculpou de qualquer maneira e se inclinou para trás para evitar a guerra. Primeira Guerra Mundial. Os interesses do ZEUA, especialmente dos bancos, apostaram na Grã-Bretanha e mudaram-se para o ZEUA para poupar seus investimentos quando os russos saíram da frente da Alemanha. Pretexto: os submarinos alemães atacaram o navio britânico que transportava americanos. Declaração de zonas de guerra submarina irrestritas pela Alemanha, trivial em relação à guerra, e os navios do ZEUA deveriam ter arriscado correr grandes riscos por altos lucros ao penetrar os bloqueios. A Grã-Bretanha estava bloqueando a Alemanha e outros interesses queriam repetir guerra de 1812 e atacar a Grã-Bretanha. Segunda Guerra Mundial. Europa, 1939. A Grã-Bretanha deu à Polônia um tratado de cheque em branco onde eles detinham 99% do território de Danzig, o último ajuste do Tratado de Versalhes, que encerrava a Primeira Guerra Mundial, que penalizou a Alemanha. Além disso, a Grã-Bretanha e a França recusaram a aliança com a Rússia contra a ameaça fascista embora a Rússia bolchevique estivesse seriamente ameaçada pela agressão nazista, ao contrário da Polônia sem Danzig, para não mencionar a longínqua Grã-Bretanha, e assim empurrou a URSS para o lado alemão com medo. A Polônia estava em desvantagem numérica e ainda se recusava a devolver Danzig à Alemanha. Pretexto: a Alemanha invadiu a Polônia sem provocação. Absurdo. Propaganda de guerra aliada. A Polônia ficou tão surpresa que eles já estavam totalmente mobilizados e em pé na fronteira em setembro de 1939. Segunda Guerra Mundial. Pacífico, 1941. A administração do New Deal dos Estados Unidos buscou entrada no teatro europeu, acima, e exigiu um ataque, já que 80% dos americanos se opunham a socorrer a Grã-Bretanha novamente. Japoneses foram estrangulados pelo bloqueio britânico auxiliado por navios norte-americanos neutros. Fundos japoneses no ZEUA foram apreendidos pelo governo do ZEUA, e emissários japoneses pela paz foram insultados e desprezados. Pretexto: o Japão atacou a instalação naval de Pearl Harbor. Pouco se sabe se qualquer cidadão inocente do ZEUA se machucou. O Japão sabia que seria arrastado para a guerra e perderia. Primeiro atacou o inevitável. O código japonês buzido, código de honra de um samurai, foi ofendido, deliberado e provocativamente, por estatistas do ZEUA. Guerra da Coreia. Divisão artificial da Coreia. Segunda Guerra Mundial. Entre um ditador comunista do norte e um sulista, pró-EUA. Ditadura do Estado. Entraram para sustentar colônias. A França e o Japão estavam abandonando o sudeste da Ásia por vários motivos de interesse corporativo e de contenção soviética. Pretexto: a agressão comunista que envolveu a China e a Rússia. A China atacou o ZEUA depois que as tropas americanas ameaçaram cruzar o rio Elu na China. A Rússia recuou e vendeu armas, como os ZEUA haviam feito antes de desembarcar tropas. Guerra do Vietnã. Os ZEUA tentaram impedir que a antiga Indochina francesa passasse para o bloco oriental. Veja a Guerra da Coreia. Isso foi uma continuação de 1954. Como ficou óbvio logo depois, quando a China mudou para o lado do ZEUA, os países comunistas não eram necessariamente ameaças ao EUA. Pretexto: defesa do sul vietnamita, que queria um estilo ocidental democracia, da forma comunista de estatistas. Os sul-vietnamitas foram divididos e nunca houve nada tão livre quanto a democracia sob os vários generais e a ditadura de Diem. El Salvador. Algumas indústrias e bancos do ZEUA têm investimentos pesados nos países da América Latina e temem sua expropriação por governos comunistas ou marxistas. Pretexto: os salvadorenhos queriam democracia, não comunismo. Os salvadorenhos votaram nas eleições monitoradas pelo ZEUA e conseguiram um genuíno governo fascista, partido Arena de Roberto D'Aubuisson, e houve um massivo assassinato de democratas, muito menor que de comunistas, por esquadrões da morte da Arena. Os ZEUA então rejeitaram os resultados de uma eleição que eles mesmos exigiram em primeiro lugar. A Primeira Guerra do Iraque.
Os EUA tentaram preservar seus interesses nos campos de petróleo da Arábia Saudita, temendo que, se o Kuwait caísse e o ex-aliado dos EUA Saddam Hussein se enriquecesse com os lucros do petróleo, a Arábia Saudita poderia ser a próxima. Pretexto: o Iraque invadiu o Kuwait, separado do Iraque pelos britânicos em 1932, para recuperar seu porto e tomar campos de petróleo com base na teoria de que eles estavam usando uma broca para beber o milkshake dos campos de Al Rumaila do Iraque. Guerra afegã. EUA e Reino Unido tentam capturar o Afeganistão para proteger um gasoduto proposto do Turcomenistão ao Paquistão e Índia, passando pela província de Kandahar. Isso, em um esforço para neutralizar o comércio de energia russo-iraniano na região. Pretexto: o Talibã deu ajuda e conforto ao coordenador de ataque do 11 de setembro, Osama Bin Laden, oprimia mulheres, e serviu como refúgio de treinamento para terroristas islâmicos fundamentalistas. Segunda Guerra do Iraque, os EUA continuaram a perceber o Iraque como uma ameaça aos interesses petrolíferos no Oriente Médio, especialmente após a retirada da terra queimada do Iraque e dos campos de petróleo do Kuwait em 1991. Além disso, os rancores pessoais podem ter desempenhado um papel, já que o pai do presidente em exercício fora alvo de assassinato por Hussein. Pretexto: o repetido desdém de Saddam Hussein em várias resoluções da ONU e rumores de que o Iraque ainda buscava alcançar armas de destruição em massa. Por sinal, essas explicações rápidas não têm a intenção de te convencer que os Estados Unidos estavam errados e o outro lado estava certo. O ponto de vista agorista é que ambos estavam errados. Algum deles ou ambos poderiam ter evitado qualquer uma das guerras acima. E, antes que nós esqueçamos, tem uma terceira forma óbvia de como os não-estados se protegeriam dos estados. As empresas de proteção formam um sindicato maior do que no caso que mencionamos acima de uma empresa de proteção se tornar renegada. Se todas as agências de proteção estivessem sendo ameaçadas com invasão, elas iriam juntar todos os seus recursos e melhor tecnologia, jogando pela performance anterior do livre mercado, para defender o território agorista. 9. Quartamente, as pessoas se uniriam para formar milícias ou exércitos guerrilheiros para defender sua sociedade agorista incrivelmente livre. Existiu uma situação parecida, quando o exército anarquista sob comando do Nestor Makhno não teve problemas em juntar uma milícia para proteger os camponeses dos vermelhos e dos brancos durante a Revolução Russa. Quintamente, a maioria das guerras tiveram um componente econômico forte. Muitas vezes o acesso a bens ou recursos naturais foram barrados por políticas protecionistas dos estados. A anarquia iria ter troca livre completa com acesso completo. Qualquer um querendo alguma coisa produzida na anarquia da América do Norte, facilmente poderia comprá-la, sem impostos ou tarifas e mais barato do que em qualquer outro lugar. Perceba como a China comunista gigante fez o impossível para não conquistar Hong Kong, mesmo que o Reino Unido estivesse pronto para jogar Hong Kong para eles a qualquer momento que eles pedissem. Até hoje, Hong Kong não viu tanques chineses andando pela rua para destruir os capitalistas. Na verdade, muito da China se tornou um espelho de Hong Kong, com os líderes do Partido e do Exército Popular de Liberação se enriquecendo com as atividades do mercado branco, cinza e negro. Também perceba os pequenos portos livres e cidades como Mônaco, Andorra, Liechtenstein, Singapura e San Marino. Por último, os estados vão lutar contra eles mesmos, já que a anarquia não ameaça nenhum estado diretamente. Segundo ponto, apesar que em longo termo ameaça, como um exemplo brilhante de condições melhores, mas outros estados com exércitos gigantes ameaçam o tempo todo, que outro estado iria querer os recursos fáceis de acessar da anarquia. Quinto ponto, fossem cortados por outro estado. Isso poderia levar à guerra, porém entre os estados, enquanto a anarquia livremente vende para todos os lados sem favorecer ou penalizar. Críticos da anarquia de mercado têm outras dúvidas. Por exemplo, eles podem argumentar que existem poucos estados. O que acontece se os estados se juntarem, e ao mesmo tempo estados demais? Como uma anarquia pode sobreviver em meio a tantos estados? Como no caso de exemplos históricos com França revolucionária e a Rússia revolucionária,
onde os estados em volta se juntaram para destruir o novo tipo de estado. Se o país for grande o suficiente, vai sobreviver a uma interferência externa, mesmo no meio de uma guerra civil, sem falar em uma paz agorista. Táticas adicionais para defesa e razões para não agressão serão deixadas como um exercício mental para o leitor. O caminho agorista. Sair daqui, estatismo, para lá, agorismo, é a segunda e talvez a característica definitiva do agorismo. Diferente do libertarianismo, o agorismo oferece tanto o objetivo quanto o caminho como um pacote internamente consistente. A resposta curta é dada no axioma 4. Uma resposta mais longa é aplicando a contra-economia em todas as suas ações e se conectar preferencialmente com outros que fazem o mesmo para criar uma agora ainda maior. Falar sobre como isso funciona, e duas coisas para quais você precisa ficar atento, é o jeito perfeito de acabar esse livro. Capítulo 8. Agorismo aplicado. Neste último ponto, gostaríamos de unir tudo o que aprendemos. Assim, podemos ver claramente o caminho a ser tomado com o objetivo de acabar com uma nova habilidade, compreender como cada um de nós pode trilhar este caminho para nosso próprio proveito. Então, vamos começar visualizando esse caminho. O caminho para a Ágora. Uma vez que temos uma imagem de uma sociedade agorista e uma imagem muito boa de uma sociedade estatista, vamos conectá-los lentamente levando um ao outro. Como normalmente é mais difícil ver como o real aqui e agora se torna possível, vamos rodar o filme de trás para frente. Vamos começar com uma sociedade agorista e correr de volta no tempo para o que temos agora. Uma sociedade estatista. O Estado existe por conta de um místico que lhe confere a coação da vítima. Assim, cada um de nós devemos parar de coagir o Estado para que a Ágora seja destruída. Muito bem, percorrendo o filme deste período intermediário para trás, isso pode parecer que alguma peste mental está infeccionando os agoristas para persuadi-los, um por um, a abandonar sua liberdade e submeter-se ao controle de algum governo embrionário. Uma gangue criminosa com uma boa linha de promessas políticas. A princípio, o Estado seria capaz de taxar e mobilizar apenas seus seguidores. Seria uma organização voluntária, sadomasoquista, com certeza, mas ainda tolerada pelos agoristas não afetados. Toda vez que o Estado tentasse atacar os agoristas, ele seria levado à arbitragem e à restituição forçada. Ainda assim, contra toda razão, a infecção cresce e o Estado é agora poderoso demais para que a restituição seja aplicada. Alguns privilegiados ainda serão capazes de viver com sucesso livres da pilhagem e serão protegidos pelos súditos insensatos do novo Estado que, logo, sacrificará suas próprias propriedades e até mesmo suas vidas, para que alguns possam viver à custa de outros. Lembre-se, isso é o oposto de como as pessoas pensam de forma sã. Pois estamos deliberadamente indo para trás. Deve ser um conforto saber que esse caminho é altamente improvável em uma direção para frente. O Estado agora tem sua elite de poder, classe dominante, conspiração ou qualquer termo que você mais goste. Eles podem distribuir parte dessa riqueza não adquirida para subornar os agoristas que têm pouca convicção e uma vontade fraca, para que se juntem às massas infectadas. Agora, o Estado atinge um nível que permite não apenas afastar as empresas de proteção, mas realmente atacá-las. Neste ponto, as empresas tornam-se clandestinas ou contra-econômicas, ainda cumprindo contratos entre os demais agoristas e aqueles que não estão sendo muito bem defendidos pelo ineficiente aparato estatal, assim como aqueles que não são a favor dos estatistas da elite de alto nível. Caso contrário, as pessoas procuram, tanto quanto possível, as aplicações estatistas e desenvolvem técnicas evasivas para impedir que a sua fabricação, comércio e serviços sejam detectados e capturados. Eles desenvolvem técnicas contra-econômicas, e eles continuam indo. Finalmente, o Estado obriga seus novos cidadãos a desistir de seu ouro por papéis inúteis. E então o Estado se divide em vários estados e mobiliza os cidadãos para conseguir ver qual classe governante obterá a maior parte da pilhagem de impostos. Sua maluquice imaginar alguém permitindo isso. É verdade, mas infelizmente,
Essa imagem mais louca de tudo descreve nada menos do que a realidade em que vivemos agora. O caminho daqui para agora se torna cegamente óbvio. À medida que mais pessoas rejeitam as mistificações do Estado, nacionalismo, pseudo-economia, falsas ameaças e promessas políticas, a contra-economia cresce tanto vertical como horizontalmente. Horizontalmente, envolve mais e mais pessoas que ativam cada vez mais suas atividades em direção à contra-economia. Verticalmente, significa que novas estruturas, negócios e serviços, crescem especificamente para servir a contra-economia, conexões de comunicação seguras, árbitros, seguro para atividades especificamente ilegais, formas iniciais de tecnologia de proteção e até mesmo guardas e protetores. Eventualmente, o subterrâneo invade o subsolo, onde a maioria das pessoas são agoristas, poucos são estatistas, e a fiscalização do Estado mais próxima não pode efetivamente esmagá-los. Esses adensamentos agoristas são altamente vulneráveis quando expostos pela primeira vez, mas provavelmente evaporam nas massas anônimas quando seriamente ameaçados. Finalmente, um desses adensamentos cresce o suficiente para defender-se contra o Estado mais próximo. Veja o capítulo 7 sobre as várias maneiras pelas quais ele pode se defender. Outros se juntam a isso e aqueles agoristas que ficam em casa sob o governo dos Estados Unidos tornam-se portos comerciais cada vez mais ricos. Com o primeiro adensamento agorista, o rápido colapso da capacidade de tributação do Estado neste momento levará a depender ainda mais da inflação para se sustentar. Os contra-economistas abandonam o dinheiro fiduciário cada vez mais rápido e usam ouro e recibos de depósito de ouro de agoristas confiáveis. A inflação descontrolada se aproxima do que Ludwig von Mises chamou de o bonde do crack. O papel moeda é completamente abandonado, como em 1923 com o marco alemão em 1781 no Zoa Continental. No ponto crítico, quando as empresas de proteção podem proteger qualquer um que clame por uma defesa e esteja disposto a pagar por ela, o Estado perde o monopólio da coerção legitimada. Uma vez que a elite do poder perceba que chegou a esse ponto, eles jogarão toda a força restante na agora. As companhias de proteção defenderão os agoristas. Os contribuintes irão fugir do Estado para o livre mercado. Os militares desertarão quando o Estado ficar sem pagamento e suprimentos para eles. E o Estado entrará em colapso. Vendo tudo isso, ainda temos uma grande questão sem resposta, porque isso ainda não aconteceu. A falsa dicotomia. Dividir e conquistar tem sido um lema e tática estatista desde Júlio César. A divisão do libertarianismo e da contra-economia tem muitas causas, mas várias podem ser atribuídas ao encorajamento estatista da lógica, da irracionalidade e do puro misticismo. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que no próprio campo de pensamento que nos confronta. Filosofia moral e economia. Vale a pena lembrar aqui que o primeiro economista, Adam Smith, foi professor de filosofia moral. Moralmente, o Estado separa o moral do prático. Várias correntes de pensamento religioso, altruísmo kantiano, até a adoração explícita de Hegel ao Estado, disseram às pessoas que se tentassem viver moralmente, sempre fracassariam. Então o povo devia deixar o Estado, com as bênçãos da ideologia da Igreja estabelecida de estatista, puni-los. Economicamente, os economistas da corte distorceram e mudaram as leis da economia para se adequar ao grupo dominante. Mercantilismo, nacionalismo econômico, fabianismo, fascismo, keynesianismo, monetarismo, socialismo, democracia social, progressismo, New Deal, acordo justo, negócio quadrado, nova fronteira, sociedade justa, grande sociedade, comunismo de guerra são fraudes políticas e absurdos econômicos. Na maioria dos casos, os sacerdotes, intelectuais e governantes sabiam o que estavam fazendo e continuaram fazendo isso até que o óleo de cobra não fosse mais vendido. Então eles simplesmente deram um novo rótulo à mesma bebida nociva. A maioria das pessoas é economicamente ignorante e permanece assustada com o assunto. A maioria das pessoas acha que a moralidade é impossível, irrelevante ou algo sobre o qual não se pode fazer nada, mas que acabará por alcançá-los seja enquanto estiverem vivos ou após a morte. Como muitos sábios repetiram,
A verdade o libertará. Mesmo nos casos em que a verdade era vagamente vista como através de um vidro sombrio, os efeitos libertadores foram visíveis. As setas religiosas rebeldes frequentemente se transformavam em cultos autoritários, mas algumas alcançaram incríveis liberdades, como os batistas de Rhode Island, os quakers da Pensilvânia e os deístas americanos, que avançaram a ideologia revolucionária americana. Adam Smith e seus seguidores imediatos na Europa criaram um impacto tão grande nas políticas comerciais do início do século XIX que uma onda de prosperidade econômica varreu o mundo com apenas uma redução das barreiras comerciais à liberdade. Depois veio a Primeira Guerra Mundial e o auge do socialismo, justificado em grande parte pelo fracasso do livre mercado. Com o colapso do socialismo e seus vários descendentes, como o comunismo soviético e o liberalismo americano, abriu-se um vácuo para uma ideologia que inspira e guia as pessoas que pensam. Embora os estados do mundo prestem homenagem a vários ideais socialistas, eles sabem, ou seus círculos superiores sabem, que os ideais socialistas estão perdendo sua capacidade de iludir. Talvez algo chamado libertarianismo, tendo desistido de seus laços remanescentes com a liberdade enquanto prometendo fornecê-lo através do estatismo, seja próximo à garrafa de óleo de cobra que os homens de confiança do Estado oferecerão para manter nossas aprovações. O pensamento estatista. O Estado tem armas e homens para usá-las. Como vimos, ele não é capaz de coagir uma maioria rebelde, como também não consegue impedir uma minoria empreendedora de profissionais do mercado negro e outros contra-economistas. O Estado deve ser derrotado na mente de cada pessoa. Uma vez que você pessoalmente rejeite o domínio sobre você, você é tão livre quanto sua inteligência, sua vontade de assumir riscos, e a ajuda de seus aliados podem mantê-lo. Novos convertidos ao cristianismo descrevem um processo semelhante, que eles chamam de renascimento. Mesmo na Rússia ou na China mais escuras, os empreendedores prosperam e, por um preço alto, compram seu bem-estar e liberdade adicional. É claro que qualquer interpretação norte-americana, australiana ou europeia deve ter um tempo relativamente mais fácil e uma recompensa maior. O que pode ser necessário, além de espalhar a palavra e vivê-la, é uma forma de agorismo psicológico. Talvez possamos usar os exemplos de terapia para maus tratos na infância ou grupos de conscientização para feministas, gays e outros grupos obviamente oprimidos. Todos podemos nos reunir em pequenos grupos de amigos e aliados de confiança para extirpar as contradições do nosso inconsciente. Podemos expulsar o estado de nossas cabeças sozinhos ou juntos ou nos dois sentidos. Toda lei que você obedece deve ser reexaminada com pensamento, como ela protege a vida e a propriedade. Se, como quase todas as leis do nosso sistema, ele realmente restringe o mercado ou rouba diretamente, ela não deve ser obedecida, salvo quando a força é relatada nas proximidades e ameaça você diretamente. Uma vez que você tem organizado sua vida com sucesso para viver na anarquia do livre mercado na medida em que você pode aceitar os riscos, quanto maiores os riscos, maior a recompensa, incluindo a liberdade. Você pode irá naturalmente adicionar isso às suas classificações. Os riscos são reduzidos por comerciantes confiáveis trabalhando juntos. Logo todos saberão que os agoristas são os mais confiáveis de todos. Vem a inflação e as depressões descontroladas. Os desempregados e falidos na economia do Estado verão empregos ilimitados e oportunidades empresariais, sem mencionar a riqueza preservada para o capital, que a contra-economia oferece e se juntam para não morrer de fome. Lembre-se, um agorista é aquele que vive contra-economicamente sem culpa por suas ações heróicas do dia a dia, com a antiga moral libertária de nunca violar a vida ou propriedade de outrem. Não há cartão de membro para enganar você. Um agorista é aquele que vive no agorismo. Não aceite falsificações. Há agoristas tentando viver de acordo com isso. Há, claramente, mentirosos que alegam ser qualquer coisa. Como Yoda disse de maneira tão sucinta, é fazer ou não fazer, não existe o tentar. Isso é agorismo. Pós-fácil. Além do agorismo básico, poucas palavras podem ser apropriadas aqui para aqueles que gostaram deste livro, mas desejam avançar para as coisas profundas. Existem dois caminhos a seguir. Horizontalmente, pode-se mergulhar em economia,
contra a economia, história revisionista e outras áreas que não foram cobertas aqui, como a filosofia libertária, psicologia e literatura. Existem muitas fontes para aqueles que desejam checar algumas de nossas recomendações aqui ou se especializar em uma área de entusiasmo pessoal. Verticalmente há menos opções a serem seguidas, pois poucas publicações emergiram até agora deste movimento recente. Esse autor publicou o novo Manifesto Libertário, New Libertarian Manifesto, para aqueles que desejam ir além de simples agoristas e virar ativistas, agentes de proteção avançada defendendo a contra-economia através de relações públicas, educação e outros meios. Websites como agorismo.info e agorist.com surgiram, criados por agoristas impacientes para transformar teoria em ação prática. Sobre o autor, Samuel Edward Conkin III foi um teórico de movimento vanguardista e ativista ferrenho desde a separação histórica entre libertários e conservadores na Conferência dos Jovens Americanos pela Liberdade, IAF, em St. Louis em 1969. Nas 3 décadas seguintes, trabalhou como editor e publicitário da mais antiga editoria libertária, começando como Laissez-Faire, 1970. Então como New Libertarian Notice, 1971 a 1975, New Libertarian Weekly, 1975 a 1977, o semanal libertário mais antigo, e New Libertarian, 1978 a 1990. Ele escreveu o trabalho seminal de agorismo, o Novo Manifesto Libertário, em 1980. Ele cunhou os seguintes termos e conceitos, muitos dos quais apareceram em todas as publicações libertárias: contra-economia, agorismo, minarquia, gradualismo, antiprincípios, libertarianismo de esquerda, anarcocionismo, Browniot 1 sobrescrito, mercado vermelho, Costopus 2 sobrescrito e mais. Ele influenciou os trabalhos de autores como J. Neil Schumann alongside Nietzsche e Victor Coman, Solomon Kniff. Ambos tiveram suas primeiras vendas profissionais de ficção nas páginas de suas publicações. Sr. Conkin trabalhou como diretor executivo do Instituto Agorista, uma organização de divulgação que promulga os princípios do agorismo e da contra-economia. Ele foi convidado de honra em convenções de ficção científica e encontros libertários e também um experiente viajante do mundo. Sua incompleta obra-prima, Contra-economia, será publicada em um futuro próximo. Sr. Conkin morreu em 23 de fevereiro de 2004. N.E. Browniot é um termo usado para se referir aos libertários que desistiram do ativismo político sob a influência do livro de Harry Browne, ao primeiro Found Freedom in a Free World.